E aí, moçada, tudo jóia? Vamos a mais uma aula aqui do curso de inclusão nas aulas de educação física, tá? Pessoal, nessa aula, né, como comentado anteriormente, nós vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de Down, né? Vamos falar um pouquinho das características, né, desse tipo de deficiência, né? Vou explicar como é que ela acontece, porque são informações importantes para que nós tenhamos clareza ao planejar e organizar as nossas aulas de educação física, tá legal? Então vamos lá. Primeiro acho que, né, eu tenho que começar aqui, na verdade, né, pelo histórico, né? Por que se chama, né, síndrome de Down? Olha lá. Então, entre 1864 e 1866, né, esse médico inglês de sobrenome Down, né, influenciado pela teoria lá do Charles Darwin, né, a teoria da evolução, né, descobriu essa diferença, né, essa anormalidade aí no desenvolvimento humano e sugeriu, né, que seria uma síndrome, um estado regressivo da evolução. Olha que interessante. Começou-se a se pensar nas pessoas com síndrome de Down como uma forma, né, de regressão da evolução. Então achava-se que o sujeito que tivesse características da síndrome de Down, ele tinha nascido como se estivesse regredido, voltado para trás, né, numa sequência aí da evolução humana, né, supostamente. Inclusive, essa síndrome, né, ela foi atribuída à tuberculose, que era uma doença, né, muito incidente entre as pessoas, né, a sífilis também, o hipotireoidismo, né. Então eram doenças, na verdade, que estavam ali em evidência na época. E aí essas doenças elas eram associadas à deficiência, à síndrome de Down, no sentido de tentar atribuir, descobrir, né, uma causa, né, da síndrome de Down, tá bom? Bom, só em 1959, quase 100 anos após a descrição do Dr. Down, né, alguns cientistas, né, trabalhando de forma independente, determinaram a causa, né, do até então era chamado mongolismo, né? Então o síndrome de Down ainda não era considerado, não era chamado síndrome de Down, era um mongolismo, tá? E aí descobriu-se então, né, uma anomalia genética, né, conhecida como trissomia do par 21 de cromossomos, que foi a primeira alteração genética encontrada, né, nos seres humanos. Então é interessante observar isso, que a síndrome de Down, ao longo dos estudos sobre ela, né, foi atribuída a diferentes tipos de doenças, inclusive a uma anomalia da evolução humana, né, a partir da teoria de Charles Darwin, que entrava em evidência um certo período dentro da história da sociedade de uma forma geral, e só depois, 100 anos depois, olha, foi descoberto, né, porque não se conhecia muito sobre o DNA, então foi descoberto que existia uma diferença, uma anomalia ali no par 21, né, ele chamava de trissomia do par 21, tá? Ok? Então vamos avançar. Agora vamos falar um pouquinho de genética então, para a gente entender essa trissomia do par 21, tá? Pessoal, todas as células do nosso corpo, né, elas carregam uma bagagem, né, de DNA. São as informações, são os códigos genéticos, né, das nossas células. São as características que nós herdamos dos nossos pais, tá?
E nesse código, né, esse código genético, ele está organizado em formato de cromossomos dentro do núcleo de cada célula do nosso corpo, tá? Quando nós começamos a, a, a desfazer, né, a desmontar esse cromossomo, que na verdade é um grande emaranhado aí de elementos, né, e inclusive do DNA, da dupla hélice de DNA, a gente começa a ver que ele tem mais elementos, né, dentro do cromossomo do que só o próprio cromossomo que a gente vê, tá? Então, essas fitas de DNA, elas vêm enroladas, né, em proteínas que a gente chama de histonas, né? São proteínas grandes e as fitas de DNA, elas vêm enroladas nessas histonas, tá? Quando a gente chega aqui, né, e começa a tirar essas fitas das histonas, que estão enroladas nas histonas, a gente chega a esse formato, né, que é o que é conhecido como DNA, que é a dupla hélice, né, do DNA. E cada ser humano tem uma combinação específica, né, de ligações aqui, ó, ligações químicas mesmo, né, entre esses elementos que compõem o DNA, que eu vou mostrar no próximo slide. São essas informações, são essas ligações que nos dão as características que nós temos e que nos permitem, ao nosso organismo, né, funcionar da forma como ele funciona, né, ser como ele é, enfim, ter a aparência que ele tem, tá? Esse é o livro, né, das características de cada sujeito, né? Ele tá escrito, né, de forma química e em fitas de DNA que são enroladas assim em formato espiral, tá? Então é bacana de se observar isso. O DNA, né, ele é composto aí, olha lá, por 5 elementos, né? Um nós chamamos de adenina, outra de timina, tá? A citosina, a guanina e a uracila, tá? Além disso, tem fosfato, né, moléculas de desoxirribose e outras de ribose, tá? São os principais elementos da fita de DNA, tá? O DNA ele tem uma função específica, né, dentro das células. Quando as células quando você tem a necessidade da produção de uma determinada proteína dentro da célula, quem emite, né, a fita para que seja produzida, né, a fita de código para que seja produzida essas proteínas ou essa proteína de uma forma geral, então ela é o DNA, tá? O DNA é que faz essa codificação das ações que ocorrem dentro de uma célula, tá? Através do seu núcleo ali. O núcleo é o ponto chave, onde tudo começa, né, dentro de uma célula. As cadeias de reações químicas dentro de uma célula, seja quando o sujeito está fazendo exercício ou não, elas acontecem a partir da emissão de fitas codificadas do DNA, tá? Então tem uma parte, né, nas ações do núcleo dentro do DNA ali, que a gente chama de transcrição, né? O próprio DNA ele produz uma fita de RNA, e o RNA nada mais é do que uma cópia, tá, fidedigna daquilo, de um pedacinho, né, de uma partezinha do DNA, tá bom? Então, dependendo do tipo de célula que no nosso corpo, dependendo da função que ela tem dentro do nosso corpo, né, dentro do organismo, ela vai produzir algumas fitas de RNA que expressam, né, geneticamente, né, essa função, né, que permitem à célula realizar essa função. Então ela tem que produzir essas fitas de RNA. Essas fitas de RNA são produzidas, tá? E elas são lançadas, olha lá, o que a gente chama de RNA mensageiro. Elas são lançadas
ao citoplasma da célula, né? Então o RNA mensageiro ele sai do núcleo celular e vem para o citoplasma, que é a área externa ao núcleo, tá? No entanto, ainda interna da célula. E esse RNA mensageiro que nós chamamos, ele vai ser decodificado, vamos chamar assim. Né? E quem faz essa decodificação são os ribossomos. Né? Os ribossomos é que decodificam essa cópia, né? essa mensagem codificada, né? Que é uma cópia de uma partezinha do DNA, e aos poucos, conforme ele vai decodificando esses símbolos, né? Esses sinais químicos, ele vai produzindo as proteínas. Olha lá, proteína sintetizada, então ele vai produzindo, tá? O ribossomo é quem faz isso. E aí, à medida que se produz essa proteína também ela não está sendo produzida à toa, ela tem uma função específica dentro da célula, tá? Seja numa situação para a produção de hipertrofia muscular, enfim, para o desenvolvimento da resistência aeróbia, né? Quando a gente faz um treinamento físico, por exemplo, nós acabamos estimulando, né, a produção de determinados RNAs que vão gerar determinadas proteínas e que causam, né, e que promovem, que dão o pontapé inicial para as adaptações do organismo que nós esperamos em relação à prática de exercícios. Então, né, vamos entender, são esses códigos genéticos, né, essa fita de DNA que produz o RNA e determina, tá, o quanto, e determina inclusive a própria função das células, tá? Todas as células têm todos os cromossomos, né, que todas as outras células têm. No entanto, uma célula epitelial, por exemplo, uma célula da pele, ela tem funções específicas. E para que ela exerça suas funções específicas, ela acaba ativando somente as partes do DNA que condizem com a função, né, com a função do tecido epitelial, tá? A célula muscular, ela também tem as mesmas características genéticas das outras células. No entanto, como ela é uma célula contrátil, né, ela vai expressar as partes do DNA que determinam as suas ações em relação a essa função, né, de contração, por exemplo. E aí todas as células emitem os seus RNAs que produzem as proteínas que estão relacionadas à cadeia de reações químicas que acontecem ali dentro, tá? Bom, e aí o que tudo isso tem a ver com o sujeito com síndrome de Down, né? O sujeito com síndrome de Down, lá no par 21, né, de cromossomos, porque nós temos, acho que eu não comentei isso com vocês, nós temos 23 pares de cromossomos, né, dentro do núcleo de cada célula, tá? Todos eles, né, enroladinhos dentro daquele formato que eu mostrei para vocês nos primeiros slides lá. E no par 21, né, não é um par, né, é um trio na verdade, então a gente chama de trissomia do par 21, né? A trissomia do par 21, ela mostra, né, ela caracteriza aí o sujeito com síndrome de Down. E o fato de se ter, né, um cromossomo, né, um cromossomo a mais aqui, né, no par 21, naturalmente nós vamos ter então a formação de características específicas relacionadas ao sujeito com síndrome de Down, tá? E só para caracterizar, né, se são 23 pares, nós temos 23 cromossomos que vêm aí, né, das características maternas e 23 cromossomos, né, paternos, tá? A mistura, né, 50% de cada um dos seus pais, né, o pai e da mãe no caso,
que formam aí a sua bagagem genética, né? E que te dá essas características. E por algum motivo, né, a síndrome de Down, ela tem um trio lá no par 21, tá? E esse cromossominho a mais aí, né, a gente fala, nossa, mas é tão pequeno, é tão insignificante. Não é, tá? Ele vai dar, né, uma mudancinha, né, pequena, menor ainda que a trissomia do par 21, que seja no DNA, muda muitas características dos seres humanos. Para vocês terem uma ideia, fala-se que nós, seres humanos, né, animais humanos, somos só 1% diferentes um do outro, né? Até 1%. A nossa diferença genética entre um ser humano e outro é de 1%, tá? E nós temos também uma pequena diferença genética em relação, por exemplo, aos macacos, né? Que, segundo a teoria da evolução lá, os macacos poderiam ser os parentes mais próximos, né, de outra espécie animal que existem até hoje, por exemplo. Tá? Então, quando a gente fala que tem 1% só de diferença entre os seres humanos, olha ao seu redor, olha as diferenças de características entre cada pessoa, né? Desde o formato, a cor da pele, o formato do corpo, né? O rosto, enfim. É 1%, isso é 1% das diferenças genéticas. E olha quantas variedades, olha o tamanho da variedade que se consegue criar, né, entre os seres humanos, com apenas 1% de diferença genética aí, entre nós, tá? E aí então, quais são as características da pessoa com síndrome de Down? Olha lá. Primeiro, né, esse é o fenótipo, né? Nós não vamos falar do genótipo. O genótipo são as características genéticas, porque ainda não se tem, é muito difícil, né, a gente conseguir desenhar, transcrever uma fita inteira de DNA, né? Isso ainda é uma coisa muito estudada, né? Acho que muito dos segredos dos seres humanos está lá, né, dentro do DNA, né? Porque é uma fita extremamente longa. No entanto, isso ainda não é possível fazê-lo com tanta facilidade, tá? E o fenótipo, então, são as características externas, aquilo que nós vemos, né, que dá à pessoa com síndrome de Down, dá a nós, na verdade, a clareza de que o sujeito de que ele é uma pessoa com síndrome de Down. Então, lá primeiro, o pescoço curto, né, e grosso, tá? O sujeito tem o pescoço, né, grosso e ainda curto, tá? Com o tecido cutâneo flácido e abundante, né? Então a pele é flácida, né? E ele tem bastante tecido, né, corporal, vamos chamar assim. Achatamento da região occipital, então na parte da nuca, atrás da cabeça, né, ela era mais achatada, ela não tem um formato côncavo, né? Aliás, desculpa, convexo, né? Convexo por fora, né? Côncavo por dentro, mas vai ser mais achatada no sujeito com síndrome de Down. Os olhos, né, do sujeito com síndrome de Down vão apresentar essas manchas, são manchas de Bruchfeld, tá? Essas manchinhas pequenas, né? Vocês vão ver aqui, se vocês olharem bem, vocês vão ver umas manchinhas pequenas, né, em volta aqui, ó, nesse olho azul, tá? Os pés também são pequenos, largos e grossos, né, com espaço aumentado entre o primeiro e o segundo dedo aqui, ó, se vocês observarem, né, esse espaço aqui ele vai ser maior do que uma pessoa que não tem a síndrome de Down. Muitas das pessoas com síndrome de Down têm o pé chato, né? Isso é uma coisa importante de se considerar, porque o pé chato vai implicar em um cuidado com a questão da postura, um cuidado com
com os joelhos, tornozelo, com a pisada de uma forma geral, né? Porque o pé é a base, né, do equilíbrio do corpo todo, tá bom? As orelhas são pequenas, né? O orifício, né, o conduto auditivo, ele também é estreito, é fininho, isso dá para ser observado. O sujeito apresenta sulcos na mão, né? Vocês vão ver que essas linhas que a gente tem na mão, elas são mais profundas, tá? No sujeito com síndrome de Down, né? Existe o encurtamento, né, da falange média do quinto dedo. Olha que interessante isso. A falange média do quinto dedo ela vai ser menor, né? Ela vai ser mais curta, né? Mãos curtas e largas, tá? Então o síndrome de Down tem essa característica também, tem uma mão muito mais larga do que de grande tamanho, né, em termos de comprimento. Eles podem apresentar algumas anomalias dentárias, né, como má oclusão ou a mordida cruzada posterior, né, que na verdade é um desajuste aí na organização dos dentes mesmo, tá? A língua grande também cheia de sulcos, lembra da mão? Que a mão vai ter lá alguns sulcos, né? A língua também vai apresentar essa característica aí, tá? E o palato é pequeno e arcado, tá? Essas são características do síndrome de Down. Uma outra, então isso nos permite identificar o síndrome de Down, tá? Isso não tem nenhuma implicação, né? É importante saber, não tem nenhuma implicação prática na organização das aulas de educação física e na escolha das atividades de movimento que se vai proporcionar a essas crianças e jovens, tá? Bom, uma outra característica, né, da pessoa com síndrome de Down é a distância aumentada entre as duas primeiras vértebras, né, o atlas e o axis, né, que são as duas primeiras vértebras da coluna cervical, né, que ficam bem abaixo do crânio, né, e aí sim essa distância aumentada entre as duas primeiras vértebras, né, se vocês observarem aqui, olha, esses dois pontinhos, eles representam essa distância aumentada. E vocês vão entender que a partir do momento que se tem, né, uma distância maior aqui nesse local, então nós vamos ter uma vulnerabilidade maior de se ter um acidente, de se acometer, por exemplo, a medula que passa ali dentro, né, dentro das vértebras, que passa ali numa certa situação, por exemplo, de atividade física. Então eu gosto de dizer bastante que às vezes a gente vai fazer algum tipo de atividade de ginástica artística, vai realizar algumas cambalhotas com a pessoa com síndrome de Down. É super importante que se pense, né, que se lembre, que se tome cuidado, na verdade, com a coluna do sujeito. Então, apoiar a cabeça da pessoa com síndrome de Down quando vai fazer virar a cambalhota, especialmente quando ele está aprendendo a fazer isso, né, é primordial, tá? Não dá para deixar de lembrar disso, né? Já que ele tem essa característica e todo o peso corporal, né, em cima da cabeça do sujeito, numa posição de cambalhota, ou numa virada, ou num exercício específico lá que vai ser feito com as crianças na escola, pode sim gerar algum tipo de lesão, tá? Então é importante se lembrar disso, é importante pensar nisso, tá? Pessoal, vale ressaltar que nem todas as células do corpo, né, no sujeito com síndrome de Down, nem todas as células do corpo elas vão ter a trissomia do par 21. É importante lembrar disso. É por isso que há pessoas, né, na sociedade, né, entre as pessoas com síndrome de Down, vocês vão encontrar pessoas que têm os traços do síndrome de Down muito mais marcados e pessoas que têm os traços da síndrome de Down muito mais sutis, né? Isso ocorre por conta, né, por consequência mesmo, da quantidade de células que apresentam a trissomia do par 21.
Quanto mais células da trissomia do par 21 o sujeito tiver, mais características da síndrome de Down ele vai ter, né? Ele vai carregar, ele vai aparentar. Né? Há pessoas, inclusive, que você vai olhar na rua, vai olhar, vai conhecer na escola e nem vai saber que tem a síndrome de Down, tá? Porque a quantidade de células corporais que apresentaram, né, a trissomia do par 21 ela é pequena. E se ela é pequena, as características também serão menos marcantes, né? Serão em menor quantidade. Tá legal? Isso pode acontecer, é importante observar, tá? Uma das preocupações que eu tenho é a relação, né, do sujeito, né, do professor principalmente, e dos colegas de classe nas aulas de educação física, com a pessoa deficiente, né, com a pessoa com deficiência. E o síndrome de Down também não é diferente, tá? Ele tem características específicas e acho que a gente tem que observar isso, tá? Por exemplo, não use, né, a palavra inválido, né, doente, excepcional, portador de síndrome de Down, não, pessoa com deficiência, pessoa com síndrome de Down, né, doença genética, não, ela é uma condição genética, né, não é uma doença. Essa mudança, essa diferença genética não foi causada, pelo menos até que se sabe, tá? Por um vírus, por uma bactéria, não tem nada, não é uma doença, não é uma patologia. É uma diferença, é uma condição genética. Pessoa especial, não, são pessoas com necessidades específicas, né? Trabalhadores com deficiência são melhores. Evite estereótipos, tem que evitar, principalmente no ambiente de trabalho ou diante do grupo, expor esse sujeito, né? Falar sobre a deficiência dele. É aquilo que eu sempre falo, né? Já falei lá para vocês. E vou, acho que até o final do curso, remeter vocês à aula sobre a essência da inclusão, né? E aí quando a gente fala na essência da inclusão, sim, nós estamos falando em tratar a diferença, né? A deficiência como uma diferença da forma mais natural possível, né? Assim como nenhuma pessoa é igual a outra, então o sujeito com deficiência também não é igual aos outros, tá? Sempre usar palavras positivas ou neutras, né? E quando você for falar em risco, né, em vez de falar risco de se ter uma criança com síndrome de Down, nós vamos falar em probabilidade. As chances de se ter uma criança com síndrome de Down é de tanto, né? São pequenas ou são grandes. Inclusive, pessoal, a síndrome de Down ela já é detectável, tá? Ela já é detectável pelo exame de ultrassom, né? Quando ainda a mãe está gestante, né? Ao fazer o ultrassom, uma imagem ali da nuca, né? do bebê, né? Dependendo do espaço, né? que apresentar ali na formação do crânio, enfim, o médico, né, obviamente, né, ao fazer o ultrassom já vai poder de repente identificar, né, se existe aí uma grande chance de ser uma pessoa com síndrome de Down ou não, né? A síndrome de Down já é identificável, né, desde o parto, tá? Desde os exames pré-natais, tá? Além disso, aí sim, olha lá, nós temos características funcionais em questão do aparato motor das crianças com síndrome de Down, que aí sim implicam em pensar em alterações, em escolhas adequadas para o trabalho nas aulas de educação física. É característico da síndrome de Down o que a gente chama de hipotonia muscular, né? O síndrome de Down ele tem menos força muscular. Ele vai ter a presença, né, de menor capacidade de conseguir realizar força, tá? Depois, além disso, né, também por consequência dessa hipotonia muscular, ele vai apresentar menos destreza motora para movimentos finos, né?
Então, movimentos mais delicados, né, a pessoa com síndrome de Down, ela vai ter dificuldade, ela vai demorar mais a adquirir habilidades para trabalhos que exijam destreza motora fina, tá? Eles vão entender mais as coisas, as explicações do professor, as atividades, como ele tem que fazer cada exercício, tá? Se ele for estimulado visualmente. Tá? Então é importante que você mostre como se faz o exercício. Né? Quando você está explicando as coisas para uma pessoa com síndrome de Down, ele entende muito mais se ele vê você fazendo a atividade, como ela deve ser feita, do que se você só explica como ela deve ser feita. Tá? Uma estratégia interessante para as aulas de educação física é a utilização de música, né? A utilização de música, o sujeito com síndrome de Down, né? Isso também tem alguns estudos aí tentando explicar isso, né? Mas acho que ainda, na minha visão, são insuficientes. Mas o síndrome de Down tem uma atração por música, eles gostam de dançar e eles têm um jogo, né? de capacidade de ritmo, né? Uma capacidade de se mover no ritmo da música, né? Muito aflorada, né? Muito acentuada, né? Então usar música nas aulas de educação física pode ser uma estratégia interessante quando se tem aí pessoas com síndrome de Down, tá? E as pessoas com síndrome de Down são extremamente afetivas, são extremamente ligadas à proximidade, eles gostam de abraçar, eles gostam de beijar, tá? São carinhosos, tá? Inclusive eu tive uma aluna, né, quando eu trabalhei na APAE aqui da minha cidade, eu tive uma aluna que, olha que interessante, isso pode acontecer com vocês também, tá? Mas ela se apaixonou por mim, olha que interessante, ela olhava o professor que ia lá ministrar as aulas, as atividades com ela, né? E ela já era uma adolescente, essa moça, com síndrome de Down, e essa coisa afetiva, essa proximidade, né, pode inclusive fazer gerar determinados tipos de sentimentos, né, em relação até ao professor, tá? Então é interessante pensar, observar isso, né, e aí eu lidava com ela com a maior naturalidade possível, né, porque eu era o professor daquele grupo, daquela turma, e ela era aluna, né, então a gente se tratava dessa forma e tudo mais, né? Mas o síndrome de Down tende a ter uma proximidade, uma relação afetiva mais apurada, mais sensível, né? Vamos chamar assim, ela tende a ser mais sensível, né? Ela não é tão fechada, o sujeito com síndrome de Down não é tão arredio quanto as outras pessoas, inclusive as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, costumam ser, né? Eles são bastante abertos, bastante carinhosos, e como consequência disso eles esperam receber o mesmo tipo de tratamento, mas nem sempre, tá, nós vamos conseguir corresponder a todos os sentimentos, todas as expressões que o síndrome de Down vai apresentar em relação a você, em relação ao grupo, em relação ao colega, tá? Então é importante observar isso. Não deixar, né, que as coisas cheguem ao extremo e cuidar para que também a pessoa com síndrome de Down não se sinta desprezada, né, ou menosprezada ou diminuída em relação a essa sensibilidade aflorada, né, afetivamente falando. Tá legal? Pessoal, eu falo que o trabalho entre todos os tipos de deficiência, o trabalho com a pessoa com síndrome de Down, ele é muito mais fácil, acho, do que todos os outros tipos de trabalho, tá? E eu vou explicar por quê. A pessoa com síndrome de Down, ela é capaz de realizar todo tipo de atividade, ela é capaz de entender as coisas, ela é capaz de se movimentar. Obviamente que existem limitações motoras,
limitações de força muscular, limitações nas capacidades físicas, né, e até intelectuais. No entanto, são pessoas perfeitamente inclusivas, tá? No meio social comum, tá? Então é possível, né, que as pessoas convivam perfeitamente com outras, tá? Elas se comunicam, né? Então eu julgo que seja o tipo de deficiência mais fácil, né, de se pensar, de se promover o trabalho de inclusão, já que essas características que o síndrome de Down, que a pessoa com síndrome de Down tem, permitem naturalmente que elas convivam e que elas realizem todas as atividades que todas as outras pessoas também fazem, tá? Então a gente não pode esquecer disso, né? Acho que vale a pena, né, pensar, né? As crianças vão fazer gincana, o síndrome de Down consegue. As crianças vão manusear a bola, o síndrome de Down consegue. As crianças vão jogar tênis, basquete, né? Vão trabalhar com ginástica, vão correr, né? Vão jogar bola, né? Vão dançar. Elas conseguem fazer isso, tá? Então é o tipo de deficiência que menos implica alterações, eu acho, né, nas aulas de educação física. Como eu disse, naturalmente são pessoas diferentes, assim como todos nós somos diferentes uns dos outros, tá? Inclusive pode existir, vocês vão encontrar por aí, pessoas com síndrome de Down que são muito mais habilidosas do que pessoas que nunca tiveram, né, que não têm, que não apresentam nenhum tipo de deficiência. E isso é bacana de se observar, para a gente começar a entender a influência do meio, né? O meio tem uma grande influência sobre aquilo que o sujeito consegue ou não fazer, sobre aquilo que o sujeito sabe ou não, sobre aquilo que o sujeito aprende ou não, tá? Então nós, como profissionais da área da aprendizagem, nós precisamos organizar um meio, organizar uma aula que permita a todos as mesmas vivências e permita a todos o desenvolvimento, né? Seja lá para que nível eles vão chegar, vão alcançar. Tá joia? Pessoal, então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre a síndrome de Down. Acho que vale vocês prestarem atenção nas características, né, desse tipo de deficiência, no sentido de conseguir organizar as aulas de educação física de uma forma adequada, de uma forma que seja interessante, que permita às pessoas com síndrome de Down o pleno aprendizado daquilo que você espera que o sujeito aprenda nas suas aulas, tá joia? No mais, a gente se encontra aí nas próximas aulas. Um grande abraço e até a próxima!